Olá, o ano de 2020 chegou e quem diria que junto com ele uma grande pandemia. O Covid nos atingiu em cheio e essa doença que é altamente contagiosa só vamos conseguir vencer se usarmos de todas as ferramentas disponíveis. Entre essas muitas ferramentas disponíveis, a máscara que já era tão conhecida, mas que outrora esquecida, hoje é essencial no combate a essa doença. Da mesma forma, muitos outros setores da nossa economia que estavam estagnados foram atingidos pelo Covid, pelas consequências das novas formas de aprendizado, de ensino, de apropriação das empresas, e isto só tem sido possível porque todos nós temos de alguma forma procurado nos adaptar às novas realidades. Mas será que realmente que o meio mais assertivo de proteção do Covid é a máscara? Com certeza é, porque se tornou obrigatória para que as pessoas possam não passar essa doença um para o outro. Além disso, o uso contínuo do álcool em gel para que a gente possa diminuir a passagem desse vírus de uma pessoa para outra e, de alguma forma, termos um novo normal nas nossas rotinas de trabalho, nas nossas rotinas de economia, nas nossas rotinas de negócio. Especialistas afirmam que as medidas de proteção elas devem ser acompanhadas por uma série de ações que podem reduzir o risco de contágio, para realmente terem eficácia e combate ao vírus. Ações como lavar as mãos, evitar tocar nos olhos, na boca e no nariz, ou nas pessoas que são do grupo de risco, se tornam o tempo todo imprescindível. Da mesma forma, assim como a máscara existe uma estratégia muito comum para a proteção das empresas, que é o muito falado, muito conhecido fluxo de caixa, que pode e também é uma forma que protege os seus negócios das ameaças, como a perca de clientes, como o aumento da inadimplência, de forma que, se ele estiver bem alimentado, ele é uma ferramenta essencial para a sobrevivência do seu negócio. Até o presente momento, você na sua empresa, você no seu negócio, já se questionou se a gestão do seu caixa tem sido eficiente? Se o seu caixa atual cobre os seus custos e despesas sem entrada de novos recursos? E por quanto tempo a sua empresa consegue sobreviver sem novas entradas? O fluxo de caixa consegue responder questões como estas, pois é uma ferramenta de gestão para verificar a reserva de caixa, ou seja, o período que a empresa tem de dinheiro para cobrir gastos e despesas e os custos sem a entrada de novos recebimentos. Ter o foco na liquidez da sua empresa garante a sobrevivência nesse período de crise que nós estamos vivendo e automaticamente prepara a sua empresa para quando a crise terminar, quando a demanda atual aumentar, você esteja preparado para os novos desafios que o nosso mercado vai ter ou que o nosso mercado terá. Através dessa previsão, a empresa possui maior segurança para elaborar estratégias, tomar decisões, elaborar novos procedimentos, elaborar novos planos de ações para o combate de todas as situações que a crise atual está provocando. Assim como a máscara serve para nós reduzirmos o contágio do Covid, o fluxo de caixa ele vai prevenir a sua empresa de problemas que ela já tem, que antes eram desconhecidos, e dos atuais que estão aparecendo. A simulação dos cenários no fluxo de caixa permite você verificar por quanto tempo a sua empresa consegue sobreviver com os recursos atuais que ela tem, considerando que a inadimplência pode ser que aumente, pode ser que diminua, ou então permaneça como está. Por quanto tempo ainda você consegue sobreviver sem tomar nenhuma ação nessa direção? Por isso a importância de você ter o seu fluxo de caixa, para você saber exatamente quanto tem a receber, quanto tem a pagar em um determinado período e que ações você pode tomar para que o impacto no seu caixa seja o menor possível. Assim, é possível você prever tanto o impacto da inadimplência,
como o aumento ou a redução da sua receita, uma necessidade de empréstimo ou de um financiamento, a isenção ou adiantamento de tributos, ou então a redução da jornada de trabalho dos colaboradores, conforme algumas medidas provisórias emitidas pelo governo, que são possíveis aderir. Desta forma, algumas ações estratégicas são imprescindíveis ser tomadas pelas empresas para que aquilo que a crise está propondo seja minimizado dentro do seu negócio. Entre essas ações, nós temos algumas hoje a sugerir para você tomar para que a sua empresa possa ter uma direção de manter e de crescer, certo? Pós-crescimento, pós-crise ou até mesmo agora durante a crise. Uma delas é com clientes. Sem clientes, nenhuma empresa sobrevive. Então, se você tem contrato com esses clientes, verifique a possibilidade de uma renegociação para que o cliente tenha mais confiança no seu negócio, no seu serviço, no seu produto, na sua comercialização, para que o cliente possa ter confiança na sua empresa. Também renegocie com fornecedores, alargando os pagamentos, antecipando o recebimento de mercadoria, de forma que você possa sempre ter o seu produto à disponibilidade do seu cliente e você assim possa atender ele conforme a necessidade dele, automaticamente recebendo antes e pagando depois. Outra situação bastante corriqueira na crise, muito se falada, se refere à parte tributária. Porque, conforme já é amplamente, largamente divulgado pela mídia, nós temos as prorrogações dos tributos, ou seja, pagamentos a posteriori, sem a cobrança ou sem acréscimo de juros e multa. Essa medida ela tem que ser tomada com bastante cautela, porque se trata, na verdade, de uma postergação de pagamento e não de um cancelamento. Ou seja, se você tem um fluxo de caixa positivo, por que não pagar o tributo agora? Ah, mas eu tenho alguma coisa relacionada com os meus fornecedores, as dificuldades que eles passam. Aí sim, por uma questão de parceria, fortalecimento da parceria que já existe, sim, é uma alternativa postergar, optar por as ações que o governo está nos dando, de forma que o nosso caixa continue saudável. Como pessoal também, a nossa equipe de trabalho, é necessário também fazermos o cálculo, fazermos uma conta para ver qual é a dimensão da nossa equipe e a nossa capacidade de atendimento. Uma vez que se você reduzir pessoal, você reduz a sua capacidade de atendimento. Por outrora, isso às vezes pode ser que não seja necessário, mas é necessário também você avaliar as demandas de atividades, as demandas de venda, as demandas de atendimento, as demandas com os contratos que você já tem com os clientes que você possui e os eventuais que surgirão. Então, é uma decisão que necessita muita cautela para que, uma vez tomada, também não traga prejuízo. Além de financeiros, também traga prejuízo à sua imagem no mercado. E, por último, nós temos aqui a questão do endividamento. Porque os bancos e o próprio governo, também uma notícia largamente divulgada pela mídia, tem feito a postergação de pagamentos das parcelas de empréstimos e das parcelas de financiamento. Então, se a sua empresa necessita postergar um pagamento para que o seu fluxo de caixa seja positivo, nada mais justo do que fazer. Mas sempre pense em tomar uma decisão com segurança, não com base no achismo, não com base naquilo que eu acho que vai ser, naquilo que eu acho que vai dar certo. Não, se você tiver o seu fluxo de caixa temporal, preenchido de forma tempestiva, todas essas situações são possíveis prever, tomar decisões de forma consciente e no final dizer, a minha empresa tem um fluxo de caixa saudável, vou passar pela crise sem grandes sustos, sem grandes impactos e ainda vou prepará-la para um forte crescimento. Uma outra dica super importante: você está fazendo planejamento e é necessário, é imprescindível, é importantíssimo que você também faça um acompanhamento do que está se planejando e do que está se realizando. Porque quanto maior for a sua assertividade, maior vai ser também as probabilidades das suas projeções no futuro serem exatamente aquelas que você fez agora.
ok? Até a próxima, vamos cuidar, vamos zelar pela nossa saúde e pela saúde das nossas empresas, de forma que, para que todas as ações que nós temos como propostas, uma pessoa que você pode se abrir com ele, para que ele possa te dar uma ideia imparcial, é o seu contador, que está mais próximo do seu negócio, ok? Sucesso nos seus negócios e até a próxima!